Olá, tudo bem? A Câmara está analisando um projeto que exige que o chamado custo amazônico seja levado em conta na hora de se contratar obras e serviços. Este custo é composto por fatores que existem na Amazônia Legal, tais como o regime pluviométrico, as dificuldades de acesso, a distância das fontes de matéria-prima, a escassez de mão de obra, as doenças tropicais e outros. Eu sou Mariana Monteiro e converso com o autor da proposta, deputado Enderson Pinto, do MDB do Pará. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, tudo bem? Um prazer estar aqui com essa oportunidade de falar um pouco sobre a região amazônica. Deputado, já existem normas infralegais em relação a esse custo amazônico, a colocar isso no orçamento e nas obras. Isso tem sido suficiente? Não, é exatamente essa a grande questão hoje do custo amazônico. Historicamente, quando você analisa tanto o ponto de vista do custo dos serviços públicos e das obras e também da prestação dos serviços públicos em todas as áreas, você percebe claramente que os custos da Amazônia são muito maiores, por exemplo, do sul e sudeste do país. Mas na hora de repassar os recursos públicos, não há essa diferenciação. E isso tem causado, obviamente, na Amazônia, sobretudo nos 9 estados que formam a Amazônia Legal, um problema de falta de investimentos públicos, quando você compara com as demais regiões. Porque não é incluído tudo isso, todos esses problemas. A gente precisa, na realidade, aprovar um conjunto de leis para que isso seja mais explícito, porque já existe o fator amazônico, o custo amazônico, mas a gente precisa garantir que estas obras tenham um diferencial, por exemplo, na tabela do SINAP, nos preços dessas obras, para que você seja justo na hora de fazer um processo licitatório. E muitas obras paradas, quando você olha na Amazônia, você observa claramente que grande parte se dá exatamente pela diferença que tem quando um construtor chega na Amazônia para levantar os custos, por exemplo, de logística, para levar os insumos para uma obra, ele acaba viabilizando. Por isso que muitas obras ficam paradas. Por outro lado, nós temos... tem muita diferença entre o orçamento inicial e o quanto é gasto depois. Exatamente. Então, esse é um problema. O outro problema, historicamente, são os investimentos públicos. Estamos falando aqui do atendimento das obras, como também na prestação do serviço e no repasse de recursos. Por exemplo, na área da infraestrutura, eu poderia citar aqui uma das maiores rodovias do país, que atravessa o Brasil de leste a oeste, do Amazonas até Pernambuco, que é a Transamazônica 230, que só no Pará tem 800 quilômetros e 500 metros. Quando você compara com o resto do Brasil, você percebe claramente a falta de investimentos. E, obviamente, que 1 quilômetro de asfalto na Transamazônica é muito mais caro que fazer 1 quilômetro de asfalto, por exemplo, numa BR em São Paulo. Então, esse é o problema. Mesmo sendo contado por quilômetro a estimativa de recursos. Por conta da distância da logística, do material, dos insumos, da matéria-prima, né, que você tem que levar para essas obras. E hoje não há na composição, na realidade, as referências do país, não há uma diferença em relação à Amazônia. Esse é o problema. O outro em relação à prestação e aos repasses federais. Por exemplo, quando você olha na área da educação e analisa o transporte escolar e a merenda escolar, o valor per capita repassado para o Brasil ele é igual para todo mundo. Não há uma lei específica que garanta, por exemplo, o índice diferenciado para a região amazônica também no critério das distâncias, por exemplo. Eu posso citar aqui a região do Marajó, no Pará, que tem aí 17 municípios, em que as escolas dessa região estão 86% na área rural dos municípios, ou seja, você até uma distância. Eu posso citar, por exemplo, quando você olha a cidade de Santarém, você tem rota escolar de 100 quilômetros. Quando você vai para São Félix do Xingu, você tem uma rota escolar de mais de 200 quilômetros. Então, isso é complicado. E tem um outro problema na Amazônia, a densidade demográfica. E também muitas vezes é de barco, né? É mais caro o transporte de barco ou o transporte via terrestre? Não, na realidade, ele pouco que se equipara. O grande problema está na distância. Porque qual é o problema? Hoje, além disso, nós temos uma densidade populacional menor na Amazônia. Então, tem muitas escolas que uma sala de aula no interior, 2 salas de aula, que tem um número reduzido de alunos. Mas ela recebe o transporte escolar, por exemplo, mais uma vez o valor correspondente àqueles alunos. Então, isso já é uma dificuldade. Então, todos os municípios da Amazônia acabam enfrentando essa dificuldade porque os recursos nunca são o suficiente. Eu estou citando apenas a questão do transporte escolar, mas isso serve para a saúde, serve para a educação. Por exemplo, o transporte aéreo na Amazônia. Eu estou falando aqui, você
pede um resgate aéreo, por exemplo, em São Paulo, você vai no helicóptero 10, 20, 15, 20 minutos, 30 minutos. Estou falando de uma região que o helicóptero tem lugar que ele nem vai, porque a distância é muito grande. Tem que ir numa asa rotativa e não tem a pista do aeroporto para que ele possa pousar. Então, esse é o problema. Então, essa grande diferenciação dos custos no Brasil, na hora de dividir o bolo, ele está errado. O que eu tenho defendido? É uma região praticamente que é um país, claro, né? O Brasil precisa fazer valer o que está escrito no artigo 170 da Constituição, no seu inciso 6º, que fala especificamente do combate às desigualdades regionais. Esse é um problema histórico que a gente vem sofrendo. E eu venho trabalhando nisso para dizer o seguinte: ser igual não é a mesma coisa que ter equidade. Ser igual é você pegar R$1 milhão, dividir para 10 municípios, 100 mil para cada um, para desenvolver um determinado projeto. Isso é igualdade. Agora, a equidade é pegar esse mesmo R$1 milhão, dividir para 10 municípios pela necessidade de cada um. Aí é diferente, porque são coisas diferentes. Então, o Brasil precisa legislar mais sobre isso, porque nós somos um país continental e a Amazônia, por si só, a gente tem todas essas dificuldades. Eu posso citar aqui também, Mariana, a prestação do serviço público. Olha que interessante, quando você olha para o INSS. Inclusive, eu quero agradecer ao INSS que está fazendo um grande mutirão no Estado, né? O que é o INSS na nossa região? Por exemplo, uma perícia médica. Hoje, se você entrar no sistema em Santarém, do INSS, e marcar um serviço de perícia médica para um problema que você precisa, você vai marcar de 9 a 10 meses. Muitas vezes, ou a pessoa não precisa mais, ou até morreu. Essa é uma dificuldade. Mas quando você olha para São Paulo, eu fiz essa pesquisa, é uma semana. Muito mais, quando tarda muito, é 12 dias. Então, a diferença é muito grande. Então, não só do ponto de vista das obras, do ponto de vista dos repasses do recurso financeiro, mas também na prestação do serviço público. Então, é necessário, essa lei ela vem exatamente ao encontro desse anseio e, obviamente, que a gente precisa da sensibilidade dos deputados como um todo, porque a gente precisa enxergar o Brasil como um todo, e não só uma região ou outra, porque todos são importantes. É impressionante como o nosso tempo acaba rápido. Eu tenho que fazer uma última pergunta. Como contabilizar essas necessidades de diferenciar o orçamento da Amazônia Legal em relação ao resto do Brasil? Primeiro que existe hoje um levantamento, já na Amazônia, em vários municípios e estados, do custo real de cada serviço, seja de uma obra, de uma escola, de uma unidade de saúde. Existe também o levantamento de quanto custa manter aquela unidade de saúde, de quanto custa fazer o transporte escolar, de quanto custa fazer a merenda escolar. Então, esse índice seria exatamente você fazer esse levantamento a nível de Brasil e colocando os índices conforme a necessidade da região. Imagina aí, vamos imaginar que lá em Santarém, a minha cidade de Santarém, no Pará, e aquela região, tenha o triplo do valor do transporte escolar efetivo, do custo efetivo, por exemplo, no estado do Mato Grosso ou até no Rio de Janeiro. Qual é a grande questão aí? Ou então, eu vou ter que ter um índice de diferencial de 3 vezes, exatamente para você dar equidade no uso dos recursos públicos. Então, é essa defesa que a gente faz. Eu tenho trabalhado nisso porque fica muito claro que todo mundo está falando de Amazônia, mas quando você olha a avaliação histórica, pouco se investiu na Amazônia para se dar dignidade para os quase 30 milhões de brasileiros, são 29 milhões e 700 mil brasileiros que moram nos 9 estados da Amazônia Legal, por exemplo. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço, espero que a gente tenha êxito. Se Deus quiser, o Brasil faça justiça com todo o país. O que nós queremos é justiça para que todo mundo possa viver com dignidade. Eu conversei com o deputado Enderson Pinto, do MDB do Pará, sobre o projeto dele que exige que o chamado custo amazônico seja levado em conta nos contratos para obras e serviços na Amazônia Legal. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima.